todos sejam um, diz o Senhor. Como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviaste. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aquele que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas missionárias da caridade, queridos irmãos e irmãs que compõem a equipe do Divino, estimados irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação ou que aqui na igreja se reúnem para celebrar conosco a novena ao Divino Espírito Santo. Ao longo das narrativas do Evangelho desses dias, nós temos encontrado diversos diálogos de Jesus com o Pai. Não somente diálogos no sentido de uma conversa sobre um determinado tema, mas um diálogo que se constitui a partir da natureza orante de Jesus, que vai ao encontro do Pai, para debaixo desta harmonia orante dirigir-lhes algumas preces. Hoje, nós vimos o Senhor que vai ao encontro do Pai para glorificar o seu nome e para pedir que o Pai conceda aos homens a quem Ele anunciou a boa nova um grande dom. Um dom que, segundo Jesus, seria necessário para a salvação do mundo. Um dom que todos precisariam obter da parte de Deus para conhecerem de maneira mais perfeita a glória que Jesus se lhes revelou. Este dom é o dom da unidade. Pai, que eles sejam um. Pai, eu te rogo que eles caminhem em unidade. E meus irmãos, para nós entendermos a que unidade nos chama o Senhor, é preciso que nós prestemos atenção que Jesus apresenta um exemplo perfeito de unidade. Jesus não apresenta uma comunidade imperfeita. Jesus não apresenta como referência para esta unidade que deve ser vivida como dom
aquela unidade humana que nós poderíamos construir. Jesus apresenta esta relação harmoniosa e orante dele com o Pai, como sendo a referência de unidade para nós. Pode nos parecer uma meta extremamente pretensiosa, porque afinal de contas, a unidade que existe entre Jesus e o Pai é uma unidade sobrenatural, perfeitíssima, e poderíamos inclusive dizer inquebrantável, porque afinal de contas, Jesus existe no seio do Pai desde toda a eternidade. Mas atenção para um fato: Jesus nunca, e você vai procurar nas Sagradas Escrituras e não vai encontrar, pediu ou ofereceu aos homens alguma missão que lhes fosse impossível de ser vivida. Aquelas que humanamente são impossíveis, aquelas a que nós estamos limitados pela nossa condição humana imperfeita, a graça vem em socorro para fazer o que sozinhos nós não podemos. E é por isso que o padre iniciou esta homilia enfatizando a realidade de que Jesus pediu a unidade para os homens como um dom. Um dom que é apenas, meus irmãos e minhas irmãs, oferecido da parte de outro. Um dom que nos é dado por Deus, porque nós não possuímos. Um dom que é fruto da escuta e da oração, porque naturalmente, humanamente, nas nossas imperfeições, dificilmente nós seríamos capazes de construir sozinhos. O Pai, então, ouve o clamor de Jesus e nos oferece esses dons cada vez que nós colocamos-nos em sua presença. Nesse sentido, Jesus disse uma coisa que é muito interessante e que a mim pessoalmente toca muito. Ele disse: Pai, é necessário, e apresenta um argumento ao Pai para a necessidade de que Ele nos conceda o dom da unidade. É necessário que eles sejam unidos para que o mundo creia. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo o seguinte: o mundo não vai crer no meu discurso, o mundo não vai crer na minha divindade, o mundo não vai crer naquilo que fiz e que faço, se aqueles que me seguem mais de perto forem desunidos. E que escândalo! Não só somos desunidos, mas estamos estraçalhando em pedaços o corpo de Cristo, que é a igreja. Repare que escândalo! Somos católicos, ortodoxos, protestantes, pentecostais, conservadores, membros da Deus é Amor, da Igreja Quadrangular, da Igreja o Cuspe Santíssimo de Cristo. Meus irmãos, o corpo de Cristo está dilacerado, porque o mundo não entendeu o que vem a significar a unidade do corpo de Cristo, e foi seguindo os seus próprios princípios, como se o próprio ventre fosse o critério para o Evangelho. Eu entendi que a Escritura me manda determinada coisa e eu a faço, fundo a minha igreja a partir deste princípio. Eu entendi que o Evangelho me pede uma outra conduta, eu fundo uma outra igreja a partir do meu princípio, e a razão pela nossa falta de unidade dentro e fora do catolicismo, ela é muito simples e é o tema de hoje: a desobediência. A obediência cuja palavra somente em si já traz ao coração do mundo moderno um verdadeiro arrepio.
Nós, os padres, que não queremos obedecer o bispo, outros tantos que não querem obedecer ao Papa, fiéis leigos que não querem sequer imaginar em obedecer o padre, os filhos que não querem obedecer os pais. E assim nós vamos numa corrente de desobediência que vai dilacerando o corpo de Cristo, que vai dilacerando a nossa humanidade, que vai dilacerando este mundo por inteiro, porque somos incapazes de receber como dom a obediência, e quem não obedece divide. Quem não obedece rompe com a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Percebamos, se toda divisão no meio de nós não é fruto da desobediência. Percebamos, se toda briga que existe entre nossas pastorais, movimentos e serviços não nasce da nossa desobediência. Hoje, nós queremos não somente escutar o Evangelho, no sentido daquilo que diz Jesus, para reproduzirmos e comunicarmos no anúncio, mas nós queremos rezar com Jesus. Pai, conceda-nos o batismo no Espírito Santo, para que, infundidos por esta graça, nós sejamos capazes de obedecer àqueles a quem o Senhor nos confia, de modo que assim, Senhor, nós sejamos um, como Tu e o Pai são um. Meus irmãos, este clamor pela unidade da igreja e dos cristãos deve ser incessante no meio de nós, e uma prece contínua de quem compreende que é necessário reintegrar ao corpo de Cristo aqueles que estão divididos, para que assim nós nos aproximemos do ideal de Jesus, que não será conquistado pela força, mas pela graça do derramamento do Espírito Santo no mundo, que nos oferecerá como dom a obediência, como consequência dela, a unidade do corpo de Cristo em torno do altar, sem hipocrisias, mas com docilidade de coração. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça de caminharmos de tal maneira, guiados por esta palavra, que jamais pereçamos em assumir a missão de edificar o corpo de Cristo na obediência e na unidade. Assim seja.